Hoje, segunda-feira, dia 2 de dezembro. Oficialmente, 17 dias para o fim da Fazenda. Daqui a pouco, né, quando virar meia-noite, 16 dias, tá? Mas, enfim, vamos ser sinceros, né? A Vanessa e o Sasha ontem, eu contei para vocês, depois da dinâmica, que ela fez toda uma armação ali com o Sasha para votarem na Flor, para colocarem no redondinho ali da Flor, né? Lembra que eu te contei tudo isso? Pois é, depois a Vanessa contou tudo pro Sidney, e aí já abriu para todo mundo, o que era para ser um segredo deixou de ser um segredo, e aí o plano que o Sasha tinha armado para salvar o Gui da roça não vai dar mais certo, porque a Flor já deixou bastante claro, se vocês votarem em mim, eu vou puxar o Gui da roça. Simples assim. Aliás, da baia, né? Quer dizer, então, que não vai dar certo toda essa estratégia que o Sasha montou para tentar evitar com que o G4 vá para a roça. Porém, o Sidney veio com uma ideia aí de então darem uma alterada nesses rumos, de fazerem com que eles próprios caiam na roça. Vai sacrificar um deles? Vai, inevitavelmente, mas que o chapéu do fazendeiro caia na cabeça deles, porque aí pelo menos eles conseguem mudar os rumos do jogo como eles vivem falando há semanas. Então eles passaram o dia todo comentando como é que eles poderiam fazer isso. O grande problema é que ninguém está disposto a salvar o pessoal do G4 para tornar isso possível. Pois é. Eu falei pra vocês, o negócio do ranço ali é que o ranço pega. E quando o ranço pega, ele pega bem mais profundo do que parece, né? O ranço, ele quando se instala e do jeito que ele se instalou ali na fazenda, foi muito mais profundo. Além disso, né? Outras coisinhas ali. Punições. Duas punições ao longo do dia, uma delas foi do seu Albert ali, que esqueceu que estava na baia, então ele acabou usando o banheiro da sede, sabendo que ele não podia, e a Vanessa, que desceu para a área dos animais de galocha. Nesse momento que eu tô falando com vocês, o pessoal tá lá assistindo lá um vídeo, alguma coisa lá do Play Plus, tá? Mas vamos lá comentar com vocês aí o que aconteceu da madrugada de ontem para hoje. Mas antes de eu comentar um pouco sobre a Fazenda, deixa eu falar dessa grande novidade do Gil do Vigor. Já é um BBB 25, né? Vocês já sabem que a gente já tá entrando no clima do BBB 25. Olha aí a grande novidade do BBB 25. Já teremos Bia como uma das repórteres ali de rua que vai fazer as reportagens ali do programa. Pois nós também teremos o Gil do Vigor como um dos entrevistadores do Bate-Papo BBB, aquele programa que entrevista os eliminados lá na terça-feira. Olha, ele vai fazer junto com a Ceci Ribeiro, tá? E assim, quem assistiu o Estrela da Casa sabe muito bem que a Ceci Ribeiro teve um desempenho muito bom ali, e eu achei que ela realmente merecia essa segunda chance. Agora é uma crítica que eu vou fazer, tá, pessoalmente. Por que eles não colocaram esse bate-papo para ser apresentado única e exclusivamente só por uma pessoa? Eu acharia interessante que fosse ou só o Gil ou só a Ceci Ribeiro. Porque assim, quando é duas pessoas, acabam que uma ou outra pessoa não extrai tanto assim do convidado quanto uma pessoa sozinha conseguiria fazer. Por que eu falo isso? Porque eu lembro muito bem da Ana Clara entrevistando o próprio Gil quando ele foi eliminado. A Ana Clara explorou muito do Gil, inclusive foi um dos memes da internet. Então a Ana Clara sozinha comandava o bate-papo. Ela explorava muito, ela conseguia conversar, ela conseguia trazer o melhor ali dos convidados e tal. Era muito bom a forma como ela conseguia conduzir a entrevista. Diferente aí de quando é com duas pessoas, tá? Quando é com duas pessoas é diferente. Não tem a mesma coisa. Vocês viram que não rendeu tanto assim quando botaram o Ed Gama. Desde 2023 a gente tem feito com pares e vocês viram que não foi legal, né? Vocês viram que a coisa não rendeu tanto. Acho que desde 2022, se eu não me engano, que tinha a Rafa Kalimann também, mas tinha outro apresentando junto com ela.
E aí não ficou legal isso. Eu acho que a Globo devia rever isso. Vamos ver se no ar a química do Gil do Vigor com a Ceci Ribeiro vai dar certo. Mas a Ceci Ribeiro merecia mesmo essa segunda chance. Deixa eu mostrar o vídeo do próprio Gil do Vigor anunciando essa novidade aí para vocês verem. Eu acho que agora vai ser interessante, porque pelo menos o cara que mais entende de BBB vai estar ali falando do próprio BBB. Olha só. É verdade, eu farei parte sim do BBB 25, não como participante, mas eu serei um dos entrevistadores do Bate-Papo com o Eliminado. E, gente, eu sou apaixonado pelo programa, eu sou um viciado pelo Big Brother Brasil. Esse programa mudou minha vida, me deu esperança, fez eu acreditar que era possível. Eu participei em uma das edições mais históricas e agora eu tô voltando. E eu entendo como é ser eliminado, porque eu fui eliminado, eu errei, gente, eu não consegui chegar na final. Mas eu tô muito feliz de poder juntar um pouquinho de tudo que eu passei. E eu sou grato por essa oportunidade, eu prometo a vocês que eu vou dar o meu máximo, eu vou me esforçar para realmente, junto com toda essa equipe agora do outro lado, fazer essa edição também ser histórica. Então, assim, eu peço a vocês para virem junto comigo, me apoiarem, que vai ser incrível. Eu tô muito, muito feliz por essa oportunidade. Eu espero mesmo que dê tudo certo aí pro Gil no BBB, tá? Só dei essa notícia aqui, né? Não é querendo misturar as coisas, tá? Porque eu sei que todo mundo vai comentar essa notícia aí do Gil apresentando o bate-papo do BBB e achei interessante colocar logo aqui no nosso programa, né? Uma hora todo mundo vai falar mesmo disso, a gente vai ter que falar. Mas essas notícias sobre o que tá acontecendo nas fofocas, do mundo das fofocas, celebridades e tal, eu vou deixar pra gente comentar muito mais profundamente depois que a Fazenda acabar lá depois do dia 19 de dezembro, tá certo, gente? Afinal, vocês sabem que é meio difícil dar conta de duas coisas ao mesmo tempo, né? Mas vamos lá comentar aí o que a Vanessa, o Sasha, o G4 armaram durante a madrugada e desarmaram hoje ao longo do dia, né? Pois é, vamos lá. Vocês sabem que ontem de madrugada a Vanessa fez toda essa armação ali, sugeriu pro Sasha para eles votarem na Flor, porque a Flor não puxaria o Gui da roça, a Flor não teria ali como puxar o Gui, porque afinal a Flor teria muito mais motivos para puxar o Gilson e tal, a Flor teria muito mais razões para isso. Ela fez toda essa proposta, jogou todo esse veneno para cima do Sasha. Vocês sabem disso porque eu já te contei isso, né? Quem tá acompanhando aqui sabe muito bem e tá sabendo disso. Pois bem, ela contou isso pro Juninho. Ela contou que discutiu com o Sasha sobre a votação e ainda pediu que o Sasha, aliás, pediu para que o Juninho não contasse isso pro Gilson, que deixasse o Gilson ser surpreendido na hora que a Flor fizesse isso. Disse a Flor aí pro Juninho: pelo amor de Deus, você também não fala pra ninguém, hein? Se isso vaza... Já vazou, né, Vanessa? Você mesmo fez questão de vazar. Aí o Juninho mencionou que se vazar, chegaria até o Albert e mudaria tudo. Já mudou tudo, né? Aí o Juninho e a Vanessa discutiram aí as consequências de votar na Flor, mencionando que ela pode puxar o Gilson ou o Sidney, mas eles esquecem que o próprio Sidney já estará na roça, indicado pelo Yuri. Disse o Juninho: se colocar a Flor, ela puxa o Gilson ou o Sidney. A gente tá tirando um por um na reta. Tá colocando um e o outro na reta. Disse aí a Vanessa: mas aí é outra coisa indireta. Eu não estou votando no Gilson nem no Sidney. Agora eles caírem na roça é consequência do seu ato de ter votado na Flor. Isso aí, né, você não leva em consideração. Aí a Vanessa e o Gilson também conversaram sobre a votação na Flora como uma forma de proteger a própria Vanessa. Aí a Vanessa falou assim pro Gilson que ela estava fazendo isso, assim, de votar na Flora, que ela precisa se proteger da roça, que ela tá ali com medo de cair na roça. A Vanessa sempre teve esse medo aí de cair na roça. Ali ela disse que é uma coisa indireta. Mas é consequência, né, Vanessa? Querendo ou não, é uma consequência. Disse a Vanessa aí pro Gilson: ô Gilson, eu acho que a casa vai ficar meio a meio. Metade vai na Flora e metade vai em mim. Vanessa, tu não tem vergonha na cara, né, mulher? Aí o Gilson responde assim pra ela: a gente tem que ir em quem tiver mais votos.
vai ser nela, né? Aí o Gilson concordou que eles têm que votar na Flora para defender a Vanessa se fosse necessário. E aí o Gilson disse, sim, é nela. Acabou que ela disse que ia votar em qualquer um para se salvar. Então a gente vota nela. Aí a Vanessa criticou a Flora por querer votar entre eles e mudar de aliados conforme a conveniência dela. Disse a Vanessa, uma hora ela diz que tem aliados, outra hora ela diz que não tem aliados, e que quando é interessante ela vota nesses aliados, e que quando não é interessante ela não vota. Então, o que a gente tem que fazer? Simplesmente tem que votar nela. E aí o Gilson disse ali a dificuldade que esse jogo tá se apresentando nesse momento e que as coisas estão apertando. E ele expressou que ele quer que o seu Albert caia na roça dessa vez e que o seu Albert seja o eliminado dessa semana. Aí lá no G4, o Sasha compartilhou aí a combinação que ele fez com a Vanessa de votar na Flor para salvar o Gui da roça, explicando aí quais eram as estratégias de voto que ele tinha em mente. O Sasha explicou que a votação na Flora poderia ser uma forma ali de fazer o Gui cair na roça, mas uma forma de escapar, de salvar o Gui da roça seria votar na Flor. Disse o Sasha, sinceramente, a única forma que você tem de se salvar é votando na Flor. Aí o Sasha disse que ele poderia falar com os meninos ali. Aliás, a Vanessa disse que poderia falar com o pessoal ali do grupão dela para votar na Flor também. E aí a Vanessa disse que ela votava na Flor e que ela poderia pegar essas pessoas e juntar votos para irem na Flor também. Só que aí a Luana disse que ela tinha muita preocupação em votar na Flora, pois ela queria proteger a única pessoa que nesse momento poderia salvá-la no Resta 1. E ela inclusive disse que ela ficou preocupada de que a Flora ficasse com raiva dela. Disse a Luana, se for para botar alguém, bota a Gilson para votar na Flor e eu voto em outra pessoa, para ela me proteger no Resta 1, disse aí a Luana com relação à Flora. E aí o Sasha explicou que uma vez que se a Flora estiver na roça, a Flora não vai ter como proteger ninguém mesmo, disse o Sasha, mas se ela vai estar na roça, de qualquer jeito, ela não vai ter como proteger você. Aí o Sasha então sugeriu uma distribuição de votos para não ficar muito evidente aí que eles combinaram votos na Flor e para não parecer que era uma estratégia de votos, destacando que o Gilson, o Juninho e o Sidney poderiam votar na Flora, enquanto o Albert e a Flor, por exemplo, poderiam votar na Vanessa, um deles votaria na Vanessa também, e aí eles juntariam votos para ter a maioria na Flor. Disse o Sasha, eu acho que é bom deixar o Gilson, o Juninho e o Sidney votarem na Flora. O Albert e a Flor votarem em você, por exemplo, e assim eles não deixariam passar a ideia de que eles combinaram voto. Mas nessa altura do campeonato, gente, não tem nem como não passar essa ideia, né? Já tá assim no final. Eles vão entender que houve uma combinação de votos. Aí o Sidney disse ali que ele estava muito frustrado porque ele não conseguia entender como é que o Sasha tinha voltado 5 vezes da roça depois de tudo que ele fez dentro da casa, pelo menos de acordo com a visão do próprio Sidney. Disse o Sidney, a verdade é muito seletiva, distorcida. E de verdade, tem coisas que eu não entendo. Como é que esse cara pôde voltar 5 vezes? É por causa do que vocês estão fazendo com ele, gente. É por isso que ele tá voltando. Aí o Sidney falou com a Flora sobre a relação dele com a Vanessa. Disse que ele tá bastante incomodado como a Vanessa tenta colocá-lo em situações que endossam o pensamento dela. Então ele tá meio incomodado com a Vanessa no geral. Disse o Sidney, ela tá sempre querendo me colocar no balaio e isso me incomoda.
Disse ele, isso é um jogo e ela tem que ter essa coragem de assumir o jogo dela. Aí o Sidney disse ali sobre os diferentes pontos de vista no jogo, mencionando ali que é importante respirar fundo e tentar entender o que está acontecendo dentro da casa, tentar ali montar a estratégia em cima do que eles têm, tal coisa que ninguém deles foi capaz de fazer até agora. Disse o Sidney, de fato, a gente tem que respirar fundo, esfriar a cabeça, tentar ser o mais sensato com o que a gente pode fazer e tal. Mas nenhum de vocês foi sensato até esse momento, né? Sejam sinceros com vocês mesmos. E aí a Flora disse logo pro Sidney que ela acredita que ele será o indicado à roça pelo Yuri. E ela mencionou que sim, ela pode ir pra roça, ela pode ser a mais votada. E que caso seja a mais votada, ela vai puxar o Gui pra roça e não tem jeito, vai ser essa a estratégia a ser colocada. Aí depois o seu Albert acabou entrando ali, porque ela acabou levando essa conversa ali pra Flor e pro Albert também. Eles criticaram o Gui, mencionaram ali que o Gui tá sendo chatinho e destacaram ali a atitude dele com relação a vários palavrões e tal. Aí a Flora disse ali que o Gui falou que o foda-se não é palavrão e tal. E aí ela disse que tava de saco cheio dele. Aí depois o Sidney acabou entrando ali no meio da história também. Aí ele disse ali que ele falou pra Vanessa que ele não queria jogar do lado dela e tal, que ele já tava cansado, e disse que o jogo era dela e que o jogo é dela e que ela tem que defender o jogo dela, que o jogo dele é outra coisa e que não tem nada a ver com o que ela tá fazendo e tal. Sidney cansou, viu? Da Vanessa. Ainda mais que a Vanessa vive se jogando pra cima dele, né? Vive se jogando ali pra cima dele. E ele não gosta nem um pouco disso. Aí depois que ele falou isso, jogou na cara da Vanessa, tá? A Vanessa foi falar com o Sasha. E aí a Vanessa falou ali com o Sasha, os dois conversaram qual seria a melhor estratégia para a formação da roça, considerando quem poderia ser puxado da baia. E aí o Sasha ficou preocupado de que se o Sidney ou o Gilson votassem na Flor, eles poderiam ser puxados da baia, seja lá como for, porque a Flor poderia ficar chateada. Disse ali o Sasha, a única forma de você se salvar é que vai acabar ficando um deles, ou o Sidney ou o Gilson na puxada da baia, e não vai ter como salvar um deles, infelizmente, né? Foi isso que o Sasha quis dizer. E aí a Vanessa disse que indiretamente ela não estaria colocando ninguém na fogueira. Disse a Vanessa, indiretamente não é eu que vou botar ninguém na fogueira. Mulher, é tu que vai colocar, é tu que tá armando tudo isso, mulher. É tu que vai colocar na fogueira. E aí o Sasha mencionou que a Flor seria a única pessoa que não puxaria o Gui e que salvaria o Gui da roça. Disse o Sasha, a Flor é a única pessoa que não puxaria o Gui pra roça. Pois ela acabou de dizer que vai puxar o Gui, viu? Aí a Vanessa mencionou que o Sidney e o Gilson estavam inclinados a votarem na Flor devido aos desentendimentos do passado. Só que aí, né, eles já mudaram um pouquinho de ideia. Mesmo assim, ela disse que os dois têm essa questão ali com a Flor, o Sidney tá chateado com a Flor, o Gilson tava pé da vida porque a Flor ficou apontando ele no apontamento, né, que tinha acabado de acontecer horas antes. Então, essa seria ali a desculpa que eles dariam para votar na Flor. E aí o Sasha disse ali que a Vanessa tá tentando se salvar, mas que mesmo assim ela tá se salvando colocando outros na reta. Disse o Sasha, a chance que você tem de se salvar é acabar colocando outras pessoas na reta. Ali a Vanessa também disse que o Gilson estava disposto a votar na Flor e que ela puxaria o Gilson para a roça. Disse aí a Vanessa, o Gilson estava querendo votar na Flor e eu acho que ela puxaria ele. Só que aí o Sasha acabou concordando com a Vanessa de que seria muito mais plausível para a Flor puxar mesmo o Gilson e que se fosse confortável para ele, essa seria uma boa estratégia de jogo que os dois poderiam aplicar na formação da roça de terça-feira.
Disse o Sasha: eu também acho que ela puxaria o Jussão, se pra ele tá de boa. E no fim de tudo, a Vanessa deu a palavra dela quanto a essa combinação com o Sasha, confirmando que ela ia aderir a esta combinação toda. Vanessa fez toda... Eu quero que vocês entendam. A Vanessa passou a madrugada, a parte ali da madrugada, armando para colocar no redondinho ali da Flor, tá? Ela armou tudo isso ali com o Sasha. O Sasha levou essa estratégia lá pro G4. O G4 confirmou que queria salvar o Gui. Então eles concordaram em fazer essa mesma estratégia. Aí levaram essa estratégia ali de volta. A Vanessa foi lá, tentou induzir o Sidney, tentou induzir o Jussão. Só que eles não vão aceitar o que ela quer. Inclusive o próprio Sidney jogou na cara dela que ele faz o jogo dele do jeito dele e que ele não quer fazer o jogo do jeito que ela tá querendo. Pronto. Foi isso, assim, o resumo do que aconteceu, tá? Eu quero que vocês entendam isso, porque isso foi o que mais importante aconteceu durante a madrugada. Porque ao longo do dia, o que foi que aconteceu? O negócio meio que deu uma desandada por ali, né? Hoje, ao longo do dia, a Vanessa já traiu todo mundo, né? Como vocês sabem. Não dá para confiar na Vanessa. Mas deixa eu mostrar aqui um trecho da conversa da Flora com o seu Albert e com a Flor para vocês entenderem melhor esse movimento aí que eles estavam fazendo. Olha só. Nessa, isso mais cedo, e falei pra ele lá no quarto. Falei, Sidney, de verdade, se você achar que tem que ir no Sasha, eu só não volto pra me salvar, pô. Tem que me salvar de qualquer jeito, gente, eu não quero ir pra roça. Não acho inteligente? Não acho. Não acho burrice. Mas se ele achar melhor... Você tem que se salvar. Você tem que se salvar. Entendeu? Eu vou falar, não, Sidney, não vou fazer isso, não. Pô, se tiver que fazer... Bom, a Flora tem razão. Ela não é uma estratégia inteligente, tá? Isso foi uma das coisas que ela comentou ali com o seu Albert, tá? Durante a madrugada. Eu concordo com ela, não é uma estratégia inteligente votar no Sasha, votar na Luana agora. Mas, no caso que ela tá dizendo, se é a única opção que vocês querem pra votar, então votemos nele, é o que dá pra fazer. Mas não vai ser isso que vai acontecer, né? Vocês sabem muito bem que não vai ser isso que vai acontecer. Aí o que foi que aconteceu hoje pela manhã, tá? Hoje pela manhã o seu Alberto usou a pia do banheiro, sabendo que ele estava na baia. Olha só no que deu. O que você fez aí? Pôs o pó? Você já vai descer? Já tocou? Puta, lavei a mão. Pois é, né, seu Albert? E né, seu Albert? Você já levou uma grande de uma punição hoje de manhã, né? Olha o senhor que vive querendo falar do jogo das outras pessoas. Logo o senhor, seu Albert, que vive querendo ser... que tem um jogo ali mais esperto do que todo mundo, que é melhor do que todo mundo, levou uma punição, né? Qual foi o resultado dessa punição? Todos ficaram sem ovos até a próxima reposição, tá? Todos ficaram sem ovos. Gente do céu. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o momento que eles receberam a punição. Olha só. Moradores da Baiana são proibidos de usar as pias de banheiro da sede. Por descumprir dessa regra, todos serão punidos. Vocês ficarão sem ovos até a próxima reposição. Toma. Sabia, Carol? Tranquilo. Galera fitness agora vai ficar sem ovos, né? Pelo menos o ambiente vai ficar um pouquinho mais cheiroso, né? Porque dizem, né? Não sou eu que tô afirmando. Mas dizem lá que o ambiente lá tá bem podre, né? Porque eles comem muito ovo, malham demais. E aí vocês sabem no que isso dá, né? Parece que o ambiente é bem fedido por lá. Pelo menos agora o ambiente vai ficar um pouquinho mais, digamos, agradável de conviver, né? Mas seu Albert, o senhor ali que vive pregando esse tipo de jogo, logo o senhor, né, seu Albert? E aí vocês vão ficar sem ovos o tempo todo. E aí
ali que faz parte, é assim mesmo e tal, mas estavam putos da vida porque ficaram sem ovos. Aí a Flora fez um desabafo ali com o público, disse ali que ela tava pedindo votos pra continuar, e olha que ela nem caiu na roça ainda. Aí ela disse que ela tava se defendendo sozinha, que ela não tava mais sendo prioridade de ninguém lá dentro, e que era muito difícil jogar sozinha e tal. Disse Flora, eu não sou prioridade de ninguém aqui, eu tenho que me defender, a estratégia aqui é o prato do dia. Ela comentando aí com os animais, sozinha. Aí ela disse que mais uma vez ela foi subestimada. E ela falou ali que as pessoas têm muita falta de compreensão com ela. Então ela precisa criar estratégias para sobreviver nesse jogo. Disse Flora, eu fui subestimada mais uma vez. Falaram que eu não tenho capacidade de fazer o touro. Eu juro pra vocês que eu ri pra caramba dessa cena dela. Aí depois ela terminou o desabafo, pediu o apoio do público, dizendo ali que ela tá jogando pra se defender e alcançar os seus sonhos, seus objetivos, que ela quer muito estar no top 10, que em dezembro é o aniversário dela e que ela quer passar o aniversário dela dentro da fazenda. Pronto, foi só isso aí que ela falou. Aí depois o Sasha tava conversando ali na câmera junto com o Juninho. Aí o Sasha exaltou toda a estratégia que ele tem feito ali dentro. Disse ali que o G4 tem uma energia positiva. Falou da união e da comunicação entre os membros ali do G4. Disse o Sasha, o nosso grupo, a gente conseguiu estabelecer uma energia muito positiva. Eu tô muito feliz de estar com um grupo pequeno, mas coeso. Enfim. Foi isso aí, gente, que rolou, tá? Vocês percebem que não tem muito mais coisas ali ao longo do dia, né? Aí, depois disso, a Flora foi conversar ali com o Albert de manhã. E aí eles conversaram sobre o apontamento de ontem, falaram ali que eles estavam frustrados com o que tinha acontecido ali, falaram ali das críticas e falta de compreensão dos demais colegas. Disse a Flora que ela disse que estava meio sugada e que as pessoas inventam muitas coisas sobre ela. E aí o Albert disse que esse é o problema desse jogo e que agora o pessoal vai usar argumentos vazios para cima deles e que não adianta mais explicar porque é do jogo mesmo. E aí eles disseram que não adianta também explicar, que o pessoal ali não quer entender mais nada e que já cansou mesmo e que eles estão ali repetindo demais as coisas e aí já chegou numa fase do jogo que não tem mais o que fazer e tal. E aí começaram a falar do Sasha, né? Porque afinal não tem muito mais o que falar. Disseram ali do Sasha, ele é muito ruminante no assunto, ele não larga o osso. Ai, coisa chata, né? Toda hora falando do Sasha. Aí depois chamaram o Gui de papagaio de pirata. E aí falaram da Vanessa, que ela traiu o grupo e que ela se esconde atrás ali de várias pessoas porque ela não tem jogo. Disse a Flora. Aí no apontamento do Gui foi vazio e sem nenhum argumento. E aí o Albert responde, o Gui é um papagaio de pirata demais. E aí a Flora fala assim, essa coisa de jogo sujo é claro demais. E eu não vou fazer disso o meu jogo, eu não vou criar minhas oportunidades e circular na minha fogueira, porque ninguém vai pular por mim. Aí o Albert mencionou que a Vanessa muda de feição e usa o que ela ouve contra eles, destacando que ela é muito insegura nesse jogo. Aí disse o seu Albert, ela quer que a pessoa confesse no vídeo que não vai votar nela pra usar isso. E é muito feio ficar pedindo isso para as pessoas, de ficar forçando, aliás, as pessoas a fazerem isso, né? Enfim. Depois disso, a própria Vanessa acabou causando uma punição, né? Ela desceu para a área dos animais de galocha, tá? Mais uma punição. Como resultado, eles vão ficar 48 horas sem água quente. Só que ela quis dar um migué neles, né? Disse a Vanessa que ela não tinha feito isso e depois ela voltou atrás e disse que ela esqueceu que tinha que colocar a galocha.
O Juninho até tinha falado pro Albert que tinha sido a Vanessa. E que depois ela admitiu que ela estava pensando em 1000 coisas na cabeça dela, tá? Deixa eu mostrar um trecho disso no vídeo para vocês verem, né? Vanessa tentando dar um migué pra cima das pessoas. Vanessa, tua história tá tão complicada, Vanessa. Olha só. Página 5 do Manual do Fazendeiro, todo e qualquer peão que se dirigir à área dos animais durante o período do trato deve obrigatoriamente estar usando galoches. Por descumprimento dessa regra, todos serão punidos. Vocês ficaram 48 horas sem água quente. Acertei. Fica tranquila, Vanessa, é nóis. Pois é, né, Vanessa? Você armou tanto ali pra fazer as outras pessoas se darem mal, que você também se deu mal, né? Aí depois disso tudo, a Vanessa foi lá conversar com o Sidney. E aí começaram a discutir as próximas roças, começaram a fazer toda essa movimentação. Ela contou pro Sidney toda a combinação que ela fez com o Sasha. Ou seja, traiu tudo o que ela fez ali com o Sasha, provando que ela não é nem um pouco confiável. Disse a Vanessa: acho que vão ser 4 votos na Flor, 3 votos em mim, e aí vocês 3 veem o que vocês fazem. E aí o Sidney mencionou que o Albert já está consciente de que se a Vanessa for para a roça, por exemplo, provavelmente ela o puxará para a roça. Disse o Sidney para Vanessa: o Albert não é bobo, ele já tá berrando. E isso é para ficar claro que se você for para a roça, você vai puxá-lo, então ele já sabe disso. E aí a Vanessa disse que a intenção do G4 é salvar o Gui, evitando que ele seja puxado da roça, aliás, para a roça. Aí a Vanessa: o que eles querem é justamente salvar o Gui, eles estão só se salvando. Aí o Sidney disse que estava entendendo a estratégia, tranquilizou a Vanessa, afirmou para ela que ela deve fazer o movimento que ela acha que é o melhor para ela. Disse o Sidney: da minha parte você pode ficar tranquila, faça o movimento que você tiver que fazer para se salvar. Aí o Sidney agradeceu a Vanessa por compartilhar essas intenções e informações e disse ali que cada um deve pensar no seu próprio jogo. Disse o Sidney ali também para Vanessa tomar um pouquinho de cuidado com algumas coisas que ela anda fazendo. Aí a Vanessa disse que o Sidney é a prioridade dela e que ela não quer magoá-lo. Obviamente, né, que ela quer dar uma puxada de saco no Sidney. Disse a Vanessa: você é a minha prioridade aqui, é a última pessoa que eu quero magoar. Aí depois o Sidney disse para ela que ela tinha que aprender a respeitar os diferentes pontos de vista de cada um ali dentro e também focar no próprio jogo dela. Disse o Sidney: a sua responsabilidade nesse momento é pensar no seu próprio jogo. E eu vou pensar no meu próprio jogo. Olha que o Sidney deu logo um fora nela, né? Obviamente que depois, né, a Vanessa mencionou que o Jussão também estava inclinado a votar na Flor por causa dos apontamentos que os dois estavam tendo ali há algum tempo e tal. Disse ela que ficou sabendo que o Jussão queria votar na Flor. Aí o Sidney concordou que o Jussão tem o direito de votar na Flor, de votar em quem ele quiser e tal, por causa dos conflitos anteriores e tal, mas que isso ali é problema deles e que o problema é eles que se resolvem. Aí depois a Vanessa pediu pro Sidney manter a conversa em segredo e ele garantiu que não contaria pra ninguém. Só que ele contou, né? Ele contou. Ele falou isso pro Gilson e pro Juninho, tá? Ele revelou essa estratégia de voto que a Vanessa tinha combinado com o Sasha e o G4. Olha o que foi que ele fez ali. A proposta ali que ele fez para cada um deles ali, para o Resta 1. E obviamente que eles entenderam toda essa dinâmica aí. O Sidney sugeriu uma estratégia do Resta 1 ali para garantir que alguém do G4 não ganhe o chapéu do fazendeiro. Ou seja, você tem que vetar alguém do G4. Não tem como. Disse o Sidney: se tem 1 hora para a gente fazer aquela parada do Resta 1, a hora é agora. E daí
ou é eu ou é você. E eu vou te falar uma coisa que você não vai curtir. A gente começaria salvando o Sasha. E aí o Sidney explicou que a estratégia forçaria o Sasha a fazer uma escolha e criaria um conflito entre eles. Disse aí o Sidney: ele bota algum deles na roça e eu vou continuar com o chapéu. Disse o Sidney: ele bota algum deles na roça para continuarem com o chapéu, ou salva eles para sobrar alguém do lado de cá, e daí o chapéu é nosso. Aí o Jussão e o Juninho debateram ali sobre os votos que eles pretendem fazer nessa formação da roça, basicamente em cima da Flor, para proteger a Luana da prova do fazendeiro. Disse ali o Juninho: o lance de votar na Flor é um lance válido. Agora, o negócio é tirar a Luana do páreo para que a Luana não seja fazendeira. Então, o Gilson disse que eles deveriam votar na Flor, ou pelo menos ter a Flor como uma opção principal. Aí o Juninho sugeriu, então, que o Jussão ignore a Flor para evitar ser apontado por ela, para evitar com que a Flor tenha motivos para isso. Disse o Juninho: começa a ignorar a Flor para ela ver que você não tem motivos ali e tal, e que ela não vai te ignorar. Aí o Juninho observou também que nesses últimos dias o G4 parece estar bem mais distante da Flor. Disse o Juninho: se a gente quer tirar o chapéu da mão deles, porque eu não sei, né, se vai acontecer, se for o Albert, Flor e Flora, até amanhã não estão fazendo alguma coisa junto com eles de votação. E pelo que o Juninho observou, a Flor não houve e não teve nenhuma combinação ali. Aí o Sidney e o Juninho discutiram a estratégia do G4 de neutralizar o meio do jogo ali, eliminando o Albert ou a Flor. Disse o Sidney: a estratégia deles é neutralizar esse meio do jogo. Então é eliminar um dos dois. Aí o Sidney também disse que ele estava bastante ali preocupado com a possibilidade do Yuri indicá-lo direto para a roça, e que ele basicamente sabe que por causa de todo o discurso que o Yuri fez ali no apontamento, provavelmente ele será o indicado da roça de terça-feira. Eu não teria dúvidas, né? Basicamente. Aí depois o Sidney falou ali também de uma diferença de tratamento entre a Flor, que a Flor faz entre ele e o Sasha, dizendo que a Flor trata o Sasha bem melhor do que trata ele e tal. E aí ele falou o porquê que ele escolheu fazer algumas coisas. Disse o Sidney: eu vou falar pra ela, eu te botei numa baia e ponto, você me coloca como arquivilão da sua vida aqui dentro e ponto. Ele disse que fez de propósito mesmo, tá? Lembra lá daquela vez que ele colocou ela na baia? Ele vai assumir que foi propositalmente. Aí depois o Sidney disse que o G4 faz provocações, faz de propósito, mas nega, enfim. Continuou tudo aquilo, toda aquela coisa chata dele ali em cima do Sasha. Aí depois ele mencionou que o Gui provocou a Flora sobre o jogo sujo, mas depois ele alegou que não faz esse tipo de jogo e tal. Aí ele continuou falando ali a mesma coisa chata de sempre do G4. Gente, o Sidney, assim, uma coisa que eu fiquei decepcionado com o Sidney foi: o cara tinha um potencial tão grande de jogador, mas o cara desperdiçou tudo isso por causa do ranço que ele tem do menino lá, do Sasha. Tudo porque o Sasha não quis jogar junto com ele, né? Se ele fosse tão mais esperto, Sidney, se tu fosse tão mais esperto, tu teria ido muito longe nesse jogo, né? Muito, mas muito longe mesmo. Aí o Sidney disse ali que o G4 chega no apontamento, eles falam que não provocam ninguém, que não fazem esse jogo, que eles são provocados, que eles são xingados e tal. Mas depois eles fazem, xingam e não assumem que fazem isso. Aí depois eles dizem ali que todos os membros do G4 negam fazer essas provocações, enfim. Coisa chata, enfim.
Teve até uma pequena briga lá entre o Sidney e o Juninho, tá? Aí lá na academia, a Flor estava conversando com a Luana e o Gilson. Aí a Flor destacou ali que tem uns riscos no jogo dela, obviamente. Ela sabe disso ali. E ela sabe, basicamente, que ela pode sim cair na roça. Que ela tá ciente disso. A Luana mencionou ali que todo mundo gosta do Gilson e que apesar dele cair na roça, provavelmente o Sidney seja eliminado e o Gilson volte, disse a Luana. Todos ali gostam do Gilson e ele pode acabar caindo na roça, mas eles preferem que o Sidney seja eliminado e não o Gilson. Aí a Luana e o Gilson começaram a falar ali da Flor, disseram que o que a Flor faz é muito arriscado, destacando que agora que a casa realmente chegou num ponto que todo mundo afunilou e que agora as coisas estão bem mais claras, ela pode se tornar alvo dos dois lados. Disse ali a Luana: eu sei, você pode acabar se tornando alvo dos dois lados. E aí a Flor mostrou ali que ela tem muita confiança no que ela está fazendo e que o público de casa entende as estratégias e que por isso ela não tem medo do que ela está fazendo ali. Disse a Flor: eu não tenho medo porque o pessoal de casa sabe o que eu estou fazendo. Nem sempre, viu, Flor, tá? Mas você vai acabar ficando porque você é muito mais interessante pro jogo do que a maioria do pessoal do grupão. Aí a Flora disse que ela estava muito frustrada ali com a Vanessa, conversou com o Juninho, aí depois ela disse que gostaria de conversar com a Vanessa para se acertar com a Vanessa e tal. Ai, coisa chata. Aí a Flora disse que cada semana o jogo pede uma jogada diferente e que ela tá na mira de todo mundo e que ela precisa se salvar, que ela precisa ali pensar na melhor forma de se salvar e tal, e que toda vez ela precisa pensar que essa é uma semana que a jogada precisa ser diferente e tal. Ai, coisa chata. Aí ela disse que precisava ouvir o que a Flor e o Albert tinham para dizer e que ela estava disposta a somar votos para se salvar, independente de quem quer que seja que eles forem votar, única e exclusivamente só para ela se salvar e evitar de cair na roça e tal. Ai, gente, coisa chata, as duas ali tentando ali se resolver. Ai, coisa chata, dá até vontade de pular isso aí, tá? Aí a Flora disse que queria conversar ali com a Vanessa e tal, para as duas se resolverem, enfim. Acabaram se resolvendo, até a próxima briga, né? Aí depois o Sidney pediu desculpas ali pro Gilson, porque ele disse que tava paranoico com esse negócio ali de roça, e disse ali pro Gilson, porque ele ficou com medo do Gilson revelar as conversas ali que ele estava tendo com a Luana na academia, um arranca-rabo e tal. Aí o Sidney admitiu que ele estava no modo de psicopatia e que ele acabou comentando isso com as meninas, que ele estava viajando e achando que o Gilson tinha contado tudo ali pra Luana e tal. E aí o Gilson assegurou pro Sidney que ele nunca faria isso e até contou a conversa que ele teve com a Flor na academia. Disse o Gilson: eu nunca faria isso. E ainda assim, conversei com a Flor, na cabeça dela, o pessoal do G4 quer jogar voto fora. E aí o Gilson mencionou que votar na Flor poderia resultar em ela puxá-los da baia para a roça. E aí o Sidney contou que a Flora faria a mesma coisa caso votassem nela. Disse o Gilson: se eles votarem na Flor, ela pode puxá-los da baia para a roça. E aí o Sidney: a Flora disse que faria a mesma coisa caso eles votem nela. Então, o Gilson acabou sugerindo uma outra coisa. Vamos empatar esse jogo, dependendo aí dos votos do G4, para deixar o próprio fazendeiro decidir para onde a coisa vai. Aí o Gilson disse: a gente pode tentar empatar o jogo e seja o que Deus quiser, porque nós estamos sendo justos com a gente mesmo. Era uma estratégia melhor. E aí lá na cozinha, né, antes disso, né, o Sidney concordou, disse que seria justa, evitaria o risco de estar os dois ali e
de fazer com que o jogo deles ficasse na mão da Flora. Disse o Sidney, por isso que ela falou pra você, porque ela nunca imaginaria que você falasse isso. Ele falando aí com relação a todo esse jogo que a Flora vem fazendo. Aí depois, lá na cozinha, quando eles estavam se preparando para essa dinâmica aí, né, do patrocinador, a Flor mencionou que se todo mundo votasse nela, ela puxaria o Gui da baia e que se o Albert sobrar no Resta 1, ele vetaria o Gui da prova do fazendeiro, simples assim. Disse a Flor, se todos eles votarem nela, ela também puxará o Gui da baia. E se o Albert sobrar no Resta 1, ele vetará o Gui da prova do fazendeiro. Aí depois a Luana já começou a fazer ali em alto e bom som, perguntou ali pra Flora se ela e a Vanessa combinaram de votar na Flor e tal. E aí o que era pra ser segredo deixou de ser segredo. Disse a Luana pra Flora, tu fez as pazes com a Flora, Vanessa? Vocês aí combinaram de votar na Flor? Vocês brigam e voltam a ser amigas? Senão a gente não pode nem montar a nossa estratégia toda. E aí a Flora afirmou ali que ela vai votar em qualquer pessoa que ela precisar votar para se salvar. Disse Flora, se eu precisar votar na Vanessa, eu voto, gente, e eu vou votar para me salvar. Aí cada um deles ali começou a brincar sobre os votos que eles vão dar na próxima roça. Aí virou meio que uma algazarra ali no meio de todo mundo. Aí o Gui disse que eles poderiam dispersar os votos e tal. E aí a Flor disse que eles têm que votar, que eles precisavam votar. E aí o Sasha disse pra Luana que eles votassem na Flora. Aí depois a Vanessa começou a dizer que tudo ali já tinha que virado palhaçada, que eles poderiam chamar a Adriane Galisteu pra Adriane Galisteu resolver tudo ali e tal. No final das contas, a Luana provocou a Vanessa sobre a possibilidade de trocar alguém da roça com o poder do Lampião, destacando aí que ela pode sim cumprir a palavra dela. Disse a Luana, e se a Nessa der uma de doida e não votar na Flora e eu puder trocar alguém da roça, eu boto ela só pra ela ver o que é bom. Disse aí o Gui, é bom cumprir a sua palavra, né, Vanessa? É bom você cumprir com a sua palavra. Então o Gui já deixou ali bastante claro toda a combinação que eles fizeram durante a madrugada. Seja lá como for, a Flor tá bem ciente ali, né, que vão me enfiar no redondo dela. Mas ela já deixou claro ali pra eles também que se fizerem isso, ela também não vai ser besta e vai puxar um deles pra roça. E aí, se o Albert sobrar, o Albert também já deixou bastante claro que ele vai vetá-los da prova do fazendeiro. Simples assim. Aí a dinâmica foi essa aí, tá? Que eles foram assistir uma série lá sobre o Ayrton Senna, um documentário, uma coisa assim, tá? Daqui a pouco, gente, vai ter aí mais algumas coisas aí deles no programa, e aí eu trago mais alguns detalhes de coisas que não deu pra eu destacar aqui pra vocês, tá? Agora o que eu posso dizer pra vocês, toda essa combinação que ela armou ali, que a Vanessa armou junto com o Sasha durante a madrugada, vocês já perceberam que já babou ali ao longo do dia, que já não tem mais condições de acontecer. Até porque já ficou claro ali pra eles que o Gui vai acabar sobrando, que independente de quem eles votarem, seja a Vanessa, seja a Flora, seja a Flor, qualquer uma das três vai puxar o Gui pra roça. E o Gui vai acabar caindo na roça. Não tem jeito, não tem pra onde correr. Então o que eles podem fazer? Vai ter que aceitar o fato de que o Gui vai pra roça. Talvez, né, talvez a única forma deles evitarem de isso acontecer é uma grande treta entre o pessoal do grupão entre si mesmos. Mas aí teria que a Vanessa brigar muito, mas muito mesmo com o seu Albert ali, durante a formação da roça, talvez. Mas aí depende muito do poder do Lampião, que a gente não sabe qual é, né? Agora, o voto deles ali não tá certo ainda. A gente ainda não sabe exatamente se eles vão votar na Flor. Porque agora eles já sabem da informação de que a Flor vai puxar o Gui pra roça. Qualquer um deles, qualquer uma das três vai puxar. Então, muito provavelmente eles não vão votar na Flor. Talvez eles mudem mesmo o alvo. Mas isso aí, gente, daqui a pouco eu converso com vocês, porque aí eu vou ter que assistir mais coisas depois dessa dinâmica para eu ter certeza do que eu tô falando para vocês, tá? Muito provavelmente eles acabem votando na Flora ou na Vanessa mesmo.
E aí eles teriam que torcer para que rolasse uma grande de uma briga entre a Vanessa e o seu Albert, para Vanessa puxar o Albert ali da roça, né? Lá da baia. Seria interessante se isso acontecesse, né? Mas enfim, isso aí eu te conto no próximo vídeo, tá certo? Até daqui a pouco. Beijo pra vocês. Tchau. Tchau.